Os números de Lucas Veríssimo, desde que ele estreou pelo Corinthians, foram 18 jogos, 71 duelos aéreos vencidos, 144 ações defensivas, 109 rebatidas e 20 bloqueios de chutes. A situação é até um tanto quanto complexa, né? Porque foi um acordo feito nessa transição de diretorias também do Corinthians, tem esse porém. O contrato foi enviado para o Lucas, ficou um tempo sem ser assinado, acho que aí foi um erro até da diretoria do Corinthians de demorar a pressionar e falar aí esse contrato, né? Que desde o dia 4, pela informação. O presidente trouxe ontem, aí, depois do jogo, nessa entrevista, que até o atleta também teria pedido a mais para seguir no clube, né? Salário, enfim. Muita coisa envolvendo essa situação. Eu acho que houve erros também de diversas partes. Se a gente olhar, até da gestão anterior, há um erro que não é o que resultou na saída, mas é o que deixou o clube mais desprotegido, né? Que foi o caso de não existir nenhuma taxa de vitrine dentro desse contrato. Por exemplo, usando só um exemplo, o Inter contratou o Robert Renan do Zenit. O Inter sabe que o Zenit tem interesse em vender o Robert Renan no meio do ano. O Inter colocou uma taxa de vitrine que se o Zenit vender o Robert Renan antes do fim do empréstimo, o Inter ganha um dinheiro por ter servido como vitrine, né, para o jogador voltar a jogar com regularidade. A impressão que eu tenho é que a gestão anterior do Corinthians não acreditava que aos 28 anos, vindo de lesão do joelho grave, como o Veríssimo teve, ele seria um jogador de revenda a essa altura. E aí o Corinthians entrou desprotegido nesse contrato de empréstimo. E essa é a responsabilidade que a gestão anterior pode ter, no caso, mas não é o que resultou na saída, porque se o time Qatari quisesse contratá-lo mesmo assim, contrataria ele mesmo assim, o Benfica pagaria o Corinthians pela vitrine e o Veríssimo também estaria fora. É preciso olhar para os dois agentes, né? O Corinthians, o Benfica não tem nada a ver com a história, o Corinthians e o jogador, né? Do ponto de vista do atleta, acho que a gente pode refletir sobre a postura do Lucas Veríssimo em relação ao Corinthians, né? Pelo fato de ter um contrato em mãos há algum tempo e não assinar, e poderia ter sido mais transparente no caso, né? Ao invés de esperar chegar na véspera da estreia, ver o Corinthians gastar uma vaga de inscrição com o jogador e na véspera da estreia ele não treina e vai-se embora, pega a mala e nunca mais aparece. E o Corinthians tem a sua preparação e o seu planejamento para a temporada afetado por uma decisão repentina, aparentemente, do jogador. E acho que essa é a reflexão que cabe em relação à postura do Lucas Veríssimo, que é um tremendo zagueiro, um zagueiro dos melhores em atividade no futebol brasileiro, porque, de fato, ele é muito bom. E no caso do Corinthians, é uma espécie de... Não sei se eu acho que ingenuidade é a palavra, né? De permitir que um contrato que estava nas mãos do jogador e do seu agente e do Benfica, segundo o próprio Corinthians, ficasse tanto tempo passeando sem assinatura e tudo seguindo normalmente, e o presidente anunciar a permanência do jogador, porque o presidente o expõe e expõe o Corinthians, né? O presidente tem falado tanto em recuperar a credibilidade do Corinthians no mercado, na visão dele, destruída pela gestão anterior. Ao anunciar uma contratação que não se concretiza, porque o atleta ficou com o contrato em mãos e não assinou, ele está expondo a credibilidade das suas próprias ideias. E eu entendo que é tudo muito novo para o Augusto Melo, mas em algum momento ele precisa entender, ou alguém precisa instruí-lo, que as palavras dele têm peso, E em todos os grandes movimentos que o Corinthians tentou fazer até agora, o Corinthians fracassou. As investidas de impacto. Então ele disse que tinha um executivo encaminhado. Não tinha. O Corinthians não contratou executivo, Rodrigo Caetano ele tentou, não conseguiu. Ele fala que o Corinthians tinha negociações avançadas com o Flamengo pelo Gabriel. Avançada não tinha. O Corinthians não conseguiu contratar o Gabriel, nem proposta oficial de fato fez pelo jogador. Corinthians tentou o Caio Alexandre, não conseguiu. Corinthians tentou o Luiz Henrique, não conseguiu. O presidente anunciou o Lucas Veríssimo, ele foi embora na véspera da estreia. Então, todas as movimentações de impacto que o Corinthians tentou fazer na gestão do novo presidente, o Corinthians não conseguiu. Não quer dizer que as que o Corinthians fez foram ruins. Acho que o Corinthians contratou bem para a temporada. Mas há uma distância entre o Corinthians que a gente ouve da boca do presidente e o Corinthians que a gente vê na prática. E quanto maior for essa distância, maior vai ser a falta de credibilidade. E o Corinthians ficou exposto, mais uma vez, pela falação constante do seu presidente e pela ingenuidade de lidar com o caso do Lucas Veríssimo, do Benfica e do Clube Qatari. Pois é, Glaucio, é um show de incompetência, é um show
de vergonha. Esse é o ponto. A diretoria anterior, ela é culpada, ela precisa ser responsabilizada por ter celebrado um contrato que permitisse que o clube ficasse a ver navios a depender da atitude do jogador, que é representado pelo mesmo agente do Fábio Carille, técnico do Santos, que está com um problema na FIFA por causa de, vamos falar o bom português, uma passada de perna no clube japonês e depois a gente vê. Então, sem fazer acusações a A ou B, o mesmo agente está envolvido nos dois casos. Porque o Veríssimo não agiu corretamente com o Corinthians, não porque ele saiu, nem porque ele saiu no sábado, mas porque ele não foi transparente com a diretoria do clube onde ele jogava até o último minuto, quando se revelou a verdade. Ele poderia ter agido de uma outra maneira. Por que ele não assinou o contrato que ele recebeu no dia 4? Porque ele não estava convicto que queria ficar aqui, que queria jogar no Corinthians. Ele estava esperando algo melhor. Algo que poderia acontecer ou não, de acordo com o que diziam seus representantes. Isso aconteceu nas vésperas da estreia no Campeonato Estadual e foi por isso que no sábado essa bomba, essa mini bomba, caiu sobre o Corinthians. A diretoria atual, ela é responsável também, ela é corresponsável nesse show de incompetência, porque ela sabia que isso podia acontecer. Ela tinha a obrigação de visualizar esse final. E ela poderia ter agido diferente. O que ela poderia ter feito? Pressionado o jogador diretamente e, evidentemente, não poderia ter falado que o Lucas Veríssimo ia ficar. Você não pode dizer que um jogador vai ficar se não tem contrato assinado. E você não pode se sair com frases, maldito o homem que acredita no homem. Ou então você se apresenta como um neófito, alguém que não tem capacidade, não tem experiência e é um ingênuo no meio onde só existe tubarão querendo te morder de cima a baixo, que todo mundo sabe é o meio do futebol. É assim que as coisas funcionam. Então o presidente do Corinthians Augusto Melo continua cometendo o mesmo erro. Ele diz que vai fazer coisas que ele não pode fazer sozinho. E ele afirma que coisas já estão concluídas quando elas estão longe da sua conclusão. É muito ruim